Boa noite. Vocês pensaram que era o pastor Paulo que ia pregar, né? Por videoconferência. I am back. Estou de volta depois de uma semana aí recluso em casa com a família, jogando War, para ver o tempo passar. Estamos todos bem, graças a Deus. Você está bem? Sim ou não? Que bom. Espero mesmo que você esteja bem, porque nós estamos chegando no nosso acampamento. Eu não sei vocês, mas eu estou muito animado. Não parece, né? Tipo assim, nossa, que animação. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu sou animado desse jeito. Nós. E eu fui desafiado pelo meu time a começar a pregação hoje e terminar lá no acampamento. Eu falei, uau, que ideia doida. Só que eu tô assim com medo, cara, de não conseguir fazer o que a gente se propôs. Então tenha paciência comigo. Pode ser que às vezes eu vou parecer assim meio confuso. É porque eu preciso sempre organizar minhas ideias para que eu não entregue o ouro do que eu vou falar no acampamento. Então, já quero dar a dica para você. Se você quer saber o final dessa pregação, você precisa ir para o acampamento. Se você ainda não fez a inscrição, que Deus te abençoe muito e tenha piedade da sua alma, para você saber qual vai ser o final. Amém? Eu quero ler 2 versos com vocês, que está em 2 Coríntios 3, segunda carta aos Coríntios, que não é a segunda carta aos Coríntios, ela provavelmente é a terceira. Eu fui desafiado por uma galera também a fazer o Pergunte ao Pastor. Vai rolar, gente. Quem estava aí querendo saber, vai rolar o Pergunte ao Pastor no acampamento. Então, se você quer fazer perguntas cabulosas, teológicas, a gente vai fazer uma seleção, né, lógico, das perguntas para a gente responder, porque vai que solta uma pergunta que a gente não sabe responder. Né? Essa é uma delas. Por que a segunda carta não é a segunda carta e talvez ela seja a terceira? E quantas cartas aos Coríntios foram enviadas? Se você quiser saber, vai ter que ir para o acampamento. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 2 e 3. Paulo sempre começa as suas cartas, sempre gastando um tempo para saudar a igreja para quem ele está enviando a carta, depois para falar um pouquinho do objetivo, e aí ele vai discorrendo um pouco aqui. E no capítulo 3, ele está meio que começando a entrar no assunto que ele queria falar com o pessoal. E aí ele começa falando algumas coisas, e aí a gente chega no versículo 2, assim. Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedras, mas em corações humanos. Bom, a despeito de ter lido o texto em 2 Coríntios, eu não vou pregar em cima de 2 Coríntios. Eu vou falar com vocês sobre um evento que aconteceu há muito tempo atrás, que Paulo está fazendo menção quando está escrevendo esse capítulo, que vai estar em Deuteronômios, né? E também em Êxodo. Essa passagem ela é tão importante que ela vai aparecer em vários lugares da Bíblia. Em Deuteronômios 5, 23, a gente vai ler o seguinte. E aconteceu que quando ouvistes a voz do meio das trevas, pois o monte ardeu em fogo, vós
aproximastes de mim, e todos os cabeças das vossas tribos e os vossos anciões, e dissestes: eis que o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e a sua grandeza. E ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e ele vive. Agora, portanto, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá, se ouvirmos mais a voz do Senhor nosso Deus, então morreremos. Pois quem há de toda a carne que ouve a voz do Deus vivente, falando do meio do fogo, como nós ouvimos, e viveu? Aproxima-te, tu, e ouve tudo que o Senhor, nosso Deus, te falar. E tu nos dirá tudo que o Senhor, nosso Deus, te falar. E ouviremos e o faremos. O Senhor ouviu a voz das tuas palavras quando me falaste. E o Senhor me falou. Eu ouvi a voz das palavras deste povo, que eles disseram a ti. E eles bem falaram tudo o que disseram. Bom, eu vou parar por aqui. Eu só vou voltar no versículo 22, para você prestar atenção e fazer a conexão. Versículo 22. Essas palavras o Senhor falou a toda a vossa assembleia no monte, do meio do fogo, das nuvens e das espessa escuridão, com grande voz, e nada mais acrescentou. E as escreveu em 2 tábuas de pedra, e as ergueu e as entregou a mim. Vou te situar onde a gente está. Quem está falando isso aqui é Moisés. Depois dele ter subido ao monte Horebe, e ele teve um encontro com Deus, lá no monte Horebe. E Deus falou com ele o que ele queria falar para o povo. Aí a gente tem a descrição e a inscrição dos 10 mandamentos. Então, se você tiver com sua Bíblia aberta aí, no capítulo 5 de Deuteronômio, você vai ver que antes do versículo 22, você vai ter lá a série dos 10 mandamentos. Não farás isso, não, que todo mundo sabe. Eu espero que você saiba. Aí, só que aqui, Moisés está relatando o que aconteceu lá em Êxodo. Tá? Então, a primeira aparição é em Êxodo 19. Ok? Ele está relatando, ou melhor, relembrando o povo o que aconteceu naquela ocasião. Porque o que aconteceu naquela ocasião? Moisés estava lá em cima, falou com Deus, Deus falou com Moisés, Deus falou com Moisés, desce e fala para o povo se preparar, que eu vou falar com eles. O interesse de Deus era o quê? Se revelar ao povo. Deus não queria falar somente com Moisés. Deus queria falar com o povo dele, com todo o povo. Então Deus falou assim, olha, Moisés, você vai descer e você vai falar para a galera. Galera, atenção, Deus quer falar com vocês. Se prepara aí, lavem suas roupas, se santifiquem, porque no 3º dia Deus virá e falará com vocês. Mas tem um porém, vocês vão chegar só até um certo ponto, ninguém vai tocar em nada, tipo o Bop, ninguém vai subir, vai ficar todo mundo aqui, mas Deus vai falar. O povo de Israel falou o quê? Beleza. Todo mundo se preparou, todo mundo lavou a roupa e tal. Sabe quando tu se prepara para vir para o KJ, pega a roupa limpinha, lavada, eu espero, né? Vem bonitinho para cá, porque Deus vai falar contigo. Então, os caras estavam preparados para Deus falar com eles. Brother, o que acontece? Deus desce, irmão, tiro, porrada e bomba. Sabe o que está acontecendo?
o topo da montanha está pegando fogo, mano. De repente, a fumaça do fogo começa a escurecer tudo. E no meio disso tudo começa a relampejar e tal, trovão para lá, trovão para cá. E de repente, mano, o som de uma buzina. Eu podia ter combinado com a galera para fazer esse som dessa buzina agora, né? Não, essa buzina aí não foi a buzina de Deus, mano. Não, deixa eu só contextualizar vocês. Que a galera da época ouvia a buzina, eles não pensavam no carro, né, mano? Não, então, buzina no Antigo Testamento é como se fosse o som de vários trompetes tocando ao mesmo tempo. Tá ligado? Um som agudaço, alto. Pensa você agora. Deus está falando, só que tu está ouvindo só buzina, mano. Trovão, fogo, o monte está tremendo, está tudo parecendo assim, o fim do mundo. O que a galera fez? Ficou com medo, pô. Eu vou tentar aproximar um pouquinho aqui você da realidade. Tá ligado a pastora Beth? A pastora Nilce? Tá ligado quando tu tá passando perto dela? Que ela dá aquela olhada assim, tu fala assim, meu Deus. Quem já viveu essa experiência aqui na igreja? Perigoso, irmão, passar ali em frente daquelas irmãs. As pastoras são cabulosas, irmão. De repente, vou contar um testemunho. Eu recebi uma pessoa, fiz membresia com ela. Aí eu falei, olha, ela perguntou, e os dons do Espírito? Não sei o que. Eu falei assim, a gente acredita. Eu quero falar para você, a gente acredita nos dons do Espírito. Deus está agindo ainda no nosso meio com poder e glória. Aí eu falei, olha, a gente acredita e tal. Inclusive, a gente tem as pastoras que são mais, né? Assim, conexão 5G. Então, cuidado. Você passar perto dela, assim, cuidado, porque Deus pode mostrar as coisas para ela. A gente saiu do gabinete. Quem estava na recepção? A pastora Nilce e a pastora Albertina. Aí eu falei, elas duas fazem parte do clã, gente. Aí eu falei, pastora, fulano está chegando aqui e tal, não sei o quê. Aí ela, seja bem-vindo, não sei o que, a pastora Nilce, minha filha, Deus tem um mistério na sua vida. Deus está me mostrando isso, tá ligado? Então, assim, Deus começou a falar, mas aí o pessoal ficou com medo. Aí o pessoal falou que para Moisés, falou assim, Moisés, faz o seguinte, tu já está mais acostumado com o esquema, que Deus fale contigo e tu fala com a gente. Agora, o que eu quero que você preste atenção é que Moisés está relembrando o povo aqui do que aconteceu naquela situação. Deus ouviu o que o povo falou para Moisés. Quando Moisés sobe de novo para dar o recado, Deus fala assim, eu já ouvi. E eles fizeram bem. Não tem uma outra versão que fala assim, bom seria se eles fossem coerentes dessa forma, sempre me temessem e obedecessem o que eu mando fazer. Porém, eles nem sempre fazem essa escolha. O povo escolheu uma pessoa para intermediar aquilo que Deus nunca quis que acontecesse. Moisés tinha vários encontros com Deus. E o povo começou a notar uma coisa diferente. Em um desses encontros, Moisés desce e vai falar com o povo e o povo assusta. Sabe o que acontece? O povo percebe que o rosto de Moisés está brilhando, cara. O rosto de Moisés estava resplandecendo. E o pessoal falou assim, Moisés, espera aí, mano, tem alguma coisa errada contigo aí. Teu rosto está brilhando. Moisés nem tinha percebido. Quando Moisés percebe, porque o povo falou, Moisés faz o quê? Cara, isso é o reflexo da glória de Deus em mim. O contato que você tem com Deus, ele produz em você um reflexo. Então esse é o primeiro ponto. Todo contato seu com Deus produz uma impressão de Deus em você. Está entendendo?
Toda vez que eu me relaciono com Deus, algo de Deus começa a se manifestar em mim. Moisés entende e fala assim, isso está incomodando o povo, então eu vou cobrir o meu rosto. Ele cobre o rosto com um véu. Ok. Só que um detalhe que está escrito nas Escrituras é que esse resplandecer do rosto de Moisés já era o final do brilho. Ou seja, é tipo quando a pilha está acabando. Agora imagina você como era quando Moisés estava a full na presença de Deus. Lembra que quando Deus fala assim, eu vou falar com o povo, o que aconteceu? O monte pegou fogo. Moisés estava literalmente exposto a isso. Moisés estava exposto a essa presença de Deus. E isso fazia com que seu rosto começasse a brilhar. Mas até ele chegar no povo, já estava acabando o brilho. Mas mesmo o brilho fraco já causou um impacto na vida daquelas pessoas que estavam vendo. Falando assim, Moisés, cobre isso aí, mano. Tá difícil aqui olhar para tu. Tá ligado quando alguém joga uma lanterna na tua cara assim? Eu fico imaginando, porque eu tenho uma mente fértil, né? Eu fico imaginando Moisés descendo tipo uma lanterna acesa assim, ó, na cara da galera. Todo mundo assim, Moisés está brilhando, irmão. Tá estranho isso aí, cara. O rosto de Moisés brilhava, porque ele tinha um encontro com a glória de Deus. Lembra que Moisés está falando que o povo disse? Olha ali. Versículo 25. Versículo 24. Eis que o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. E hoje vimos que Deus fala com o homem e ele vive. A gente está começando uma nova série sobre livres e confiantes pelo Espírito. E aí você deve estar se perguntando, pastor, por que você está falando de um encontro de Moisés com Deus e você leu lá em 2 Coríntios que nós somos cartas e que, sem dúvidas, essas cartas mostram o poder e o trabalho de Cristo no meio daquela pessoal, com o Espírito de Deus. Eu não estou entendendo. Você vai começar a entender agora. O mesmo texto de 2 Coríntios, ele vai falar que existia um sistema antigo. E nesse sistema antigo, a glória de Deus era tão grande e tão assombrosa que o povo ficou com medo. Paulo está falando sobre esse sistema antigo. Que sistema é esse? Esse que nós lemos aqui. Moisés está exposto a Deus, e esse era o sistema antigo, onde uma pessoa tinha um encontro com Deus, e esse encontro gerava um impacto na vida dessa pessoa, e essa pessoa descia e falava com o povo. Você vai notar que depois todo o sistema vai funcionar dessa forma. O sacerdote entra e expia os pecados. O sacerdote entra e fala com Deus. Você vê no livro de Esté que o povo fala para que ela use da posição dela para entrar na presença do rei. Se você não sabe, o livro de Esté é o único que não fala sobre Deus, usando a palavra Deus. Ele vai usar essa analogia da história de uma rainha que estava no lugar certo, na hora certa, enviada por Deus para aparecer lá e interceder pelo povo. É a única hora que no livro de Esté vai falar sobre Deus.
Porque o tio da Esther vai falar assim, por acaso não foi para isso que você nasceu? Que Deus te colocou nesse lugar? Mas em nenhum momento vai falar sobre Deus novamente. É só da rainha entrando lá no coisa e uma vingança que aconteceu, parece até novela da Record. Aí, eu não posso falar isso, vai cortar o vídeo. Não, beleza. Aí, o que acontece? Sempre tem um intermediador. Alguém que entra na presença de Deus, se relaciona com Deus, é impactado por Deus e volta e comunica. Só que nós não vivemos mais nesse sistema antigo. Será? Ou será que você ainda está vivendo no sistema antigo? Pastor, ora por mim. Toda vez que alguém fala isso para mim, eu falo assim, eu oro, irmão. Porque eu oro mesmo, eu oro por vocês. De verdade, eu oro mesmo. Mas na minha cabeça eu fico assim, mas será que ele está orando? Será que ela está orando? Por quê? Quando Jesus morre na cruz, o que acontece? O véu, só as palavras-chave, hein? O véu faz o quê? Rasga. Como? Como? De cima para baixo. Quem rasgou o véu? Deus. De cima para baixo. Pergunte ao pastor, tá ligado? Por isso que o véu é rasgado de cima para baixo, não de baixo para cima. Entendendo, né? Para quê que o véu foi rasgado? O que o véu fazia? O véu separava os demais do lugar santo, do lugar santíssimo. Aonde estava o quê? A presença de Deus. Hoje, a presença de Deus está onde? Vamos lá, gente. Livres e confiantes pelo Espírito. A presença de Deus hoje está onde? No Espírito Santo. Eu não vos deixarei sós. Eu vou enviar o Consolador. Quem faz com que as nossas orações sejam entendidas? O Espírito. O Espírito de Deus está morando aonde agora? Em nós. Opa, peraí. Se liga, irmão. O sistema antigo, Moisés usava um véu para separar o quê? A glória de Deus que ainda estava nele, para não incomodar as pessoas. Por que isso acontecia? Porque as pessoas falaram, fale Deus contigo e tu conosco. Nós não queremos ouvir Deus. Parece loucura, né? Mas muitas vezes nós estamos fazendo a mesma coisa. Mas Jesus inaugurou um novo sistema, um novo método, um novo jeito de você se relacionar com Ele, porque essa sempre foi a vontade de Deus, se relacionar diretamente com você, meu camarada, com você, minha queridíssima amada irmã. É isso, cara. O Espírito de Deus, Ele habita em nós para que eu e você sejamos capacitados para refletir a glória de Deus. Por quê? E como a gente reflete a glória de Deus? Quando eu e você, nós nos relacionamos com Ele. E como nós nos relacionamos com Ele? Através do Espírito de Deus, orando, lendo a sua palavra, tendo comunhão com os nossos irmãos. Tudo que a gente vem falando há muito tempo. Você precisa orar, irmão. Você precisa conhecer Deus. Mas você precisa conhecer Deus de verdade. Está vendo que existe... Eu sou um cara assim que eu fico prestando atenção nos detalhes, mano. Deus se move nos detalhes, irmão. É assim, ó. Pensa comigo. O povo não queria ouvir Deus, porque eles achavam que não poderia um ser humano viver se ouvisse Deus. Da onde saiu essa crença? Porque eles viram a glória de Deus. E o que ela estava fazendo com um monte.
Se aquilo faz com um monte, imagina comigo, irmão. Opa, então é melhor ficar longe. Só que, olha o detalhe. Moisés estava direto no monte. Ah, pastor, está falando para eu ir para o monte? Irmão, se você quiser ir para o monte, pode ir. Não tem problema não, mas o monte aqui é só figurativo do texto. Não figurativo no texto. A figura que a gente está usando aqui. Vamos voltar um pouquinho lá atrás? Moisés está fugindo do Egito. Moisés está apacentando ovelhas agora. De príncipe a cuidador de ovelhas. Ao contrário de outra história, que o cara era cuidador de ovelhas e se tornou rei. Presta atenção no detalhe, irmão. Moisés está pastoreando ali as ovelhas dele. Vem aqui, miserável. Sempre tem uma ovelhinha que quer fugir. Eu tenho algumas. Vem aqui. Opa! Rapaz. Tem um negócio estranho ali. Existe uma sarça. Sarça era uma árvore comum no deserto. Que, por conta das altas temperaturas, entrava em combustão. Queimava. Mas ele olhou e viu que tinha uma sarça diferente. Essa sarça, ela não queimou até acabar. Ela estava queimando. E ele está aqui, ó. Falou assim, rapaz, negócio interessante. Vou ver o que é. Quando ele está chegando lá, ele ouve uma voz. Você acha que foi uma voz tipo Cid Moreira? Moisés. Não. Como é que o texto relatou que Deus falou? Ou minha voz fica... Eu sei que minha voz muda muito, mas a voz de Deus não muda, não. Como é que Deus falou aqui no texto que a gente leu? Era o quê? Tiro, porrada e bom, irmão. Trovão, fogo, buzina, que negócio todo. Quando Moisés chegou lá, foi a mesma coisa que ele viu, cara. E ele estava o quê? Curioso. Moisés, tira a sandália. Eu fico imaginando, assim, tipo, aquele negócio, tipo... Moisés, tira a sandália dos seus pés. O lugar onde você está... Eu viajo, irmão. Se você não quer viajar, o problema é seu. Eu estou aqui, ó. Na minha cabeça, eu estou imaginando o negócio acontecendo. Tipo, Moisés cabulado, assim, tipo o cara da Ceilândia. Meu irmão, tá doido, é parceiro? Vou tirar a sandália aqui, ver de qual é. Ele entra e toca uma ideia com Deus. Tu teria coragem? O povo de Israel não teve. Para você não parece curioso que Moisés nunca teve medo de se expor na presença de Deus? Para mim, isso me sugere que alguma coisa está acontecendo. Tem alguma coisa diferente na forma como Moisés vê aquilo e na forma como o povo está vendo aquilo. Agora, Paulo está dizendo aos Coríntios que, agora, irmão, eu vou desenvolver isso melhor lá no acampamento. Mas agora que minha mente entrou em parafuso, eu quero que vocês entendam comigo o que eu estou querendo falar com vocês. Eu estou lendo o texto de 2 Coríntios 3. Estou lendo. Paulo falando, olha, a gente precisa realmente recomendação de novo, de eu falar quem eu sou para vocês. Cara, eu sou carta viva. Vocês são cartas. Olha, a expressão do que a gente fez em vocês é o Espírito de Deus. Eu estou fazendo a minha versão atualizadíssima. Só que ele vai falar que ele fala assim, ó.
Eu vou soltar um gostinho, mas eu vou falar melhor disso lá no acampamento. Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema que nos torna justos diante de Deus. Minha cabeça fez assim, ó. Ferveu, mano. Sabe por que ferveu? Porque eu me coloquei como um israelita, vendo o monte pegando fogo, trovão, parada toda e falando assim, Moisés, fala tu com Deus. Nós não queremos ver isso aí não, irmão. Aí agora Paulo fala assim, tá ligado aquilo lá? É pequeno, perto do que agora está sendo revelado. Opa, peraí, irmão. Está entendendo? Que Paulo está dizendo que agora, por meio do Espírito de Deus, nós temos acesso a um movimento muito mais glorioso do que aquele que Moisés tinha. Como isso é possível, irmão? E eu fiquei pensando nisso. Paulo, ele fala que o novo sistema é infinitamente maior do que o sistema antigo que Moisés vivia. Que a coisa que nós agora vamos experimentar, a coisa que agora nós estamos liberados para viver, é muito maior, é infinitamente maior e mais poderoso e mais glorioso do que o que acontecia com Moisés. Agora vamos voltar lá, o que acontecia com Moisés quando ele se expunha à presença de Deus? O rosto dele resplandecia. De tal forma que as pessoas, ao olharem para ele, se sentiam incomodados. Moisés, tampa aí, cara, tá maluco? Só que para Moisés, aquilo era normal, que ele não percebe. Ele não percebe que ele estava tão exposto à glória de Deus, que ele estava refletindo Deus. Por isso as pessoas se assustavam, por isso as pessoas não queriam ter muito contato. Porque o meu contato com Deus revela quem Deus é para mim. E quando eu tenho a revelação de quem Deus é para mim, é inevitável revelar quem Deus é para o outro. Você está entendendo? Que agora, Jesus inaugurou um novo sistema em que você pode se relacionar com Ele de forma mais efetiva e mais gloriosa do que Moisés tinha, e que a forma como Moisés se relacionava com Deus impactou uma nação inteira. Agora, a forma como você se relaciona com Deus pode impactar um mundo inteiro. Porque não depende de você. Depende do poder do Espírito de Deus. Muitas vezes, eu e vocês não nos sentimos livres e nem confiantes para mostrar Jesus na faculdade, no trabalho, onde quer que seja que você esteja. Muitas vezes nós não sentimos confianças de entrar na presença de Deus. Mas agora existe um novo sistema mais poderoso, mais glorioso, que te permite entrar na presença de Deus. E não somente entrar na presença de Deus, como ter um relacionamento mais profundo, mais glorioso, infinitamente maior do que o movimento que Moisés fez. E que quando você sair de lá, você vai sair transformado. De tal maneira que isso vai impactar muito mais do que uma nação. Você consegue entender isso? Por isso, a importância de nós tratarmos sobre esse assunto. Porque como eu vou entender esse sistema? Como eu vou saber para que serve esse meu relacionamento com o Espírito de Deus? Afinal de contas, o que é se relacionar com o Espírito de Deus? Porque muitos de nós temos uma ideia muito abstrata do que é se relacionar com Deus.
nós não entendemos de fato o que é isso. Como que eu sei que Deus está falando comigo? Como é que eu sei que o Espírito de Deus está em mim? Como eu sei que eu estou cheio do Espírito de Deus? Pergunte ao pastor no acampamento. Meu tempo está acabando, eu não cheguei nem na metade. Falei para vocês terem paciência comigo, né? O que eu quero dizer aqui, em suma, é que existe uma necessidade em mim e em você de remover o véu do nosso rosto e deixar que o Espírito Santo, que habita em nós, resplandeça em nós e toque as pessoas. Eu não posso pensar em me relacionar com o Espírito de Deus para fluir somente nos dons, para que eu tenha o Espírito de Deus, para que eu seja cheio do Espírito de Deus, cheio. Eu preciso saber para que é que eu me relaciono. Moisés aparentava saber por que ele se relacionava com Deus. Por isso ele não tinha medo. Paulo está falando com os nossos irmãos em Corinto sobre esse relacionamento. Eu vou finalizar hoje a parte A da minha pregação, ou a parte 1 da minha pregação, lendo para vocês alguns versículos que eu vou aprofundar lá no acampamento. O antigo sistema, com suas leis gravadas em pedras, terminavam em morte, embora tivesse começado com tamanha glória, que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse desvanecendo. Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema, que se baseia na obra do Espírito? Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema que nos torna justos diante de Deus. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Se coloque de pé. Quando eu falo para vocês que eu estou super animado com o acampamento, não é brincadeira, irmão. Sabe por que eu estou super animado? Primeiro, porque eu gosto muito de acampamento. Até falei com o pessoal hoje, mais cedo, que foi num acampamento que eu conheci melhor a minha esposa. E eu tive mais certeza e convicção de que eu queria casar com ela. Quem conhece a história, eu conheci ela com 12 anos e falei para Deus, é com ela que eu quero me casar. Se você quiser saber mais dessa história, eu vou contar lá no acampamento também. Eu vou contar tudo no acampamento, gente. Primeiro, então, é porque eu gosto de acampamento. Segundo, é porque tem muito tempo que a gente não faz acampamento, irmão, e eu estou com saudade. Terceiro, eu vou dar 5 razões. Terceiro, porque eu recebi uma palavra de Deus. Nós estávamos em um momento de adoração e Deus falou assim, eu tenho um mover represado que eu vou derramar no acampamento. Deus falou comigo. Quarto, vai ter comida boa. Quinto, quando nós começamos a pensar sobre esse tema, e eu comecei a ler, e a gente começou a conversar sobre isso, eu tive a certeza de que Deus vai nos mostrar o que realmente Ele quer e espera de nós lá no acampamento. A glória de Deus vai ser derramada sobre nós. O Espírito de Deus vai se revelar a você. O Espírito de Deus, Ele vai se mostrar a você. E Ele vai mostrar de fato o que Ele quer fazer com você. E o que Ele quer fazer através de você.
E o que nos resta fazer? Se não nos rendermos a Ele. Nos rendermos a esse Espírito de Deus que, em vez de trazer condenação, vai nos trazer redenção. Em vez de nos trazer condenação e morte, vai nos trazer vida e uma glória muito maior do que a glória que Moisés presenciou no Monte Sinai. Lá no Monte Horebe, a sarça ardia e não se consumia. Aqui, o Espírito de Deus vai arder no seu coração e não vai se consumir. A chama vai arder e vai queimar outra vez. Você crê nisso? Você crê nisso? Diga amém. Fale com fé. Vamos adorar.